Esta aqui é a Rússia, é o maior país do mundo e ocupa mais de 30% de toda a Eurásia. Mas apesar do seu tamanho, a sua população é pequena, mesmo com uma área territorial 2 vezes maior que o Brasil. A população da Rússia é menos de 70% da população brasileira. Comparando com outros países, podemos ver ainda mais essa desproporção. Nigéria é um país 17 vezes menor que a Rússia, mas abriga cerca de 73 milhões de pessoas a mais. O território da China é 60% da Rússia, mas mesmo assim, existem mais de 1 bilhão de pessoas vivendo no país. Já os Estados Unidos abrigam mais que o dobro da população russa, mesmo possuindo um território que também corresponde a menos de 60% do russo. Outro dado interessante é que a Rússia faz parte da Europa e da Ásia. A divisão entre a Rússia europeia e a Rússia asiática ocorre pelos Montes Urais, que formam a fronteira natural do país entre os dois continentes, com sua cordilheira montanhosa. Nesse mapa, percebemos que a parte europeia da Rússia corresponde a apenas 20% de todo o território, mas mesmo assim, cerca de 68% da população vive nesse local. Com isso, já podemos perceber que além da população russa ser relativamente pequena, a divisão desses habitantes pelo território do país é totalmente desigual. Analisando o mapa populacional da Rússia, podemos ver as partes mais habitadas, que são as mais avermelhadas. Aqui podemos ver de forma clara que a maior parte da população está na parte europeia, e aqueles que vivem na parte asiática se concentram próximos às fronteiras dos países ao sul. Não é à toa que as 5 cidades mais populosas da Rússia estão localizadas na região sul. As cidades de Moscou, São Petersburgo, Novosibirsk, Yekaterinburg e Kazan abrigam mais de 15% de toda a população do país, sendo que todas essas cidades juntas não representam nem 1% da área territorial da Rússia. Já na Sibéria, o outro lado da Rússia abriga somente 27% da população russa, mesmo sendo mais de 70% da área do país. E neste vídeo, vamos entender o motivo por trás da desigualdade na distribuição populacional da Rússia. O primeiro fator que leva ao despovoamento da maior parte da Rússia é a temperatura extremamente baixa das regiões e a distribuição das áreas cultiváveis. Este aqui é o mapa das terras cultiváveis da Rússia, sendo que as regiões em azul e verde possuem alta produtividade agrícola, e as regiões em amarelo e vermelho possuem pouca ou quase nenhuma atividade agrícola. A população tem a tendência de se concentrar nas regiões onde o clima permite o cultivo, e as terras cultiváveis estão totalmente relacionadas com o clima e as temperaturas das regiões. E se observarmos esse mapa que mostra as temperaturas médias do país, percebemos que as regiões mais quentes ficam nas áreas mais ao sul, justamente as que possuem mais atividades agrícolas, e as que são mais habitadas. A cidade mais povoada da Rússia é Moscou, localizada ao sul do país. A cidade possui a temperatura média de 6 graus durante o ano, mas pode chegar a 24 graus durante o verão. No oposto, temos a Sibéria, a região mais fria do país, Yakutsk. A capital é considerada a cidade mais fria do mundo, com temperaturas médias de menos 40 graus durante o inverno, e a sua temperatura mais baixa já registrada chegou a 71 graus negativos. Essa diferença de temperatura está totalmente relacionada com a proximidade do país com o polo, sendo que a Rússia fica a menos de 4.000 quilômetros ao sul do Polo Norte, e quanto mais perto dos polos, mais baixas tendem a ser as temperaturas. Além disso, a Rússia está dentro do Círculo Polar Ártico, região que abrange as áreas mais frias do mundo, como a Península do Alasca, o norte do Canadá, a Groenlândia, a Lapônia e o norte da Rússia. Essa região é banhada pelo Oceano Glacial Ártico, que possui grande parte das águas cobertas de gelo, como o Mar de Chukchi, o Mar Siberiano Oriental e o Mar de Laptev, que se situam acima da Rússia Oriental. Além disso, as áreas localizadas nessa região possuem menos incidência de luz solar, deixando as temperaturas mais baixas. Por fazer parte do Círculo Polar Ártico, o norte da Rússia possui uma influência da corrente polar ártica, que transporta água e ar frio do Polo Norte para dentro do país. Por isso, o extremo norte é a região mais fria da Rússia, enquanto as regiões mais ao sul possuem menos influência do polo e têm temperaturas mais amenas. Essa influência do polo também acontece nos países nórdicos e no Canadá, tanto é que este aqui é o mapa populacional do Canadá. Observamos que a maior parte da população se concentra ao sul, justamente pelas temperaturas extremas encontradas ao norte. Resumindo, quanto mais próximo dos polos, mais frio é. Por outro lado, quanto mais próximo da linha do Equador,
mais calor é, principalmente porque o Sol está mais próximo desse ponto, e por isso a radiação solar é mais intensa na região. Vamos observar a temperatura média dos países que não estão nos polos. A Índia está mais próxima da linha do Equador e possui um clima quente com média de temperatura de 32 graus durante o ano. Um pouco mais acima temos o Nepal, com temperatura média de 23 graus no ano. Já a Rússia possui uma temperatura média anual de 5 graus. Outro fator que influencia a concentração populacional da Rússia é a sua história econômica. As primeiras regiões habitadas da Rússia foram povoadas pelos vikings russos no século IX, nas áreas ao redor dos rios Neva e Volga, devido à disponibilidade de recursos naturais e pelos rios serem fonte de alimentos e também um meio de transporte utilizado na época. No início, essas comunidades se sustentavam através da agricultura e da caça. Na medida em que se desenvolveram, se transformaram em importantes centros de indústria, comércio e transporte. As regiões que ficam às margens desses rios ficaram ricas e incluem as regiões de Tver, Nizhny Novgorod, Ulyanovsky, Saratov, Volgogrado e Astrakhan, e a cidade de São Petersburgo. E o rio Volga é importante até os dias de hoje, pois liga a Rússia com os países da Europa Ocidental. A geografia da Rússia também tem sua influência no desenvolvimento das regiões ao sul, já que o norte do país é banhado pelo Oceano Ártico, que, como já explicamos em grande parte, é congelado. Por isso, não era tão interessante economicamente para a Rússia explorar a região norte, já que ao sul do país são encontradas grandes potências, como Japão, China, Alemanha, França e Itália, que se tornaram grandes parceiros comerciais da Rússia. Por isso, desenvolver a região sul trouxe muito mais retorno financeiro para o país, enquanto a região oriental foi mais ignorada. Além disso, durante a época da União Soviética, o setor industrial foi expandido principalmente nas regiões centrais e europeias da Rússia, o que atraiu uma grande quantidade de pessoas para essas áreas. A Rússia Ocidental, formada pelas regiões europeias do país, é rica em recursos naturais como petróleo, gás natural e minerais. Ela foi uma das principais indústrias da União Soviética, com muitas fábricas de aço e petróleo até hoje, e é a região mais industrializada e desenvolvida do país. Já a Rússia Central, além de ser rica em recursos naturais, também possui uma localização estratégica comercialmente, e por esse motivo tem uma rede de transporte desenvolvida, incluindo grandes ferrovias e rodovias, como a rodovia M7, que começa após o anel viário MKAD de Moscou e cruza o Oblast de Vladimir e continua sua jornada em direção ao Oblast de Nizhny Novgorod. Segue em direção à República do Tartaristão, cruza o Volga em Zelenodolsk e vai em direção à cidade de Kazan. Em seguida, cruza o rio Vyatka e chega à República da Bashquíria, na qual cruza o rio Kama e finaliza sua jornada em Ufa. Além disso, Moscou era a capital da União Soviética e por isso tinha um papel importante na economia e na política do país, e se desenvolveu mais rapidamente do que as outras regiões da Rússia. Pelo alto desenvolvimento do sul do país e pela proximidade com seus parceiros, as principais rotas comerciais da Rússia também estão nessa região. Algumas que se destacam são as de gasoduto. A Rússia é um dos principais países produtores de gases naturais e exportam esses gases principalmente para países como a Alemanha. As rotas de gasoduto são redes de tubos que transportam gás natural da região produtora para a região consumidora. Uma das principais rotas de gasoduto é o Yamal Europe, que conecta a Rússia com a Europa Ocidental, passando por regiões como a Península de Yamal, a Polônia e a Alemanha, através da Bielorrússia. Além dessa rota, nesse mapa vemos a Nord Stream, outra rota importante que transporta gasoduto da Rússia para os países da Europa através do Mar Báltico, via a Alemanha. Além do gasoduto, o Mar Báltico também é uma importante rota de comércio marítimo, e os seus principais portos são de Copenhague, na Dinamarca, Estocolmo, na Suécia, Helsinki, na Finlândia, Gdańsk, na Polônia, Kiel e Rostock, na Alemanha, e São Petersburgo e Königsberg, na Rússia. Nas vias terrestres, uma rota que se destaca é a Ferrovia Transiberiana, a maior ferrovia do mundo. O seu percurso parte de Moscou e liga cidades como Yekaterinburg, Omsk e Novosibirsk, e até Vladivostok, a maior cidade portuária da Rússia. Ao leste, a ferrovia possui conexões que ligam a Rússia com a Coreia do Norte, a Mongólia e a China. Todas as cidades russas que a Transiberiana passa são importantes para o país, o que faz com que a Transiberiana seja utilizada como meio de transporte de pessoas e bens entre as regiões e possui uma enorme importância para a Rússia. Mas a questão é que as empresas importadoras e exportadoras, além de empresas de transporte, se concentram exatamente na região ocidental da Rússia e não na região oriental, mesmo que operem na região oriental.
Por conta da melhor infraestrutura, do clima mais agradável e da proximidade com grandes rotas comerciais, muitas das grandes empresas da Rússia se localizam no sul do país. Mesmo Moscou sendo relativamente pequena, a cidade é sede de empresas como a Rosneft, a Tinneke e a Lukoil, que são grandes empresas petrolíferas. A empresa alimentícia Winbildan Foods, a empresa mineradora Polius Gold, as empresas de tecnologia AstroUnival e Altimo, além do Cyberbank, o maior banco do leste europeu. Outra região que se destaca é a cidade de Cherepovets, que fica às margens do reservatório do rio Rybinsk, um afluente do rio Volga. A cidade possui uma localização geográfica favorável e possui fácil acesso a todos os meios de transporte. Por isso, abriga um dos maiores e mais importantes parques industriais da Rússia. Esse parque cedia a Severstal, empresa siderúrgica e de mineração, que exporta seus produtos para mais de 50 países. Com todos esses fatores juntos, é fácil percebermos o que leva a Rússia a se concentrar nas grandes cidades e nas regiões mais quentes, enquanto a região norte e siberiana são mais frias e vazias. Dessa forma, acontece o efeito da urbanização, que faz com que grandes e mais povoadas cidades se desenvolvam cada vez mais, enquanto as cidades menos povoadas tenham ainda mais dificuldades em se desenvolver, devido às principais cidades terem uma infraestrutura melhor, com mais possibilidades de emprego e salários melhores. A população se motiva a migrar para essas regiões em busca de boas oportunidades. Além de atrair a população nas comunidades remotas da própria Rússia, essas regiões tendem a atrair mais imigrantes. E na Rússia, os imigrantes vêm principalmente de estados independentes que possuem países como Cazaquistão, Moldávia, Tajiquistão e Uzbequistão como membros. Em 2015, cerca de 8% da população russa era composta por imigrantes, mas esse número tem caído devido à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mesmo com essa queda, em 2022 quase 5% da população era imigrante de outros países, e eles se concentram nos grandes centros como Moscou, São Petersburgo, Novgorod e Kazan. Mas isso tende a mudar ao longo dos anos, já que o governo da Rússia está cada vez mais criando benefícios financeiros para pessoas que desejam se mudar para a Sibéria e o Extremo Oriente, além de melhorias na infraestrutura dessas regiões e o desenvolvimento de programas de incentivos fiscais para empresas que querem operar na Rússia Oriental. Um exemplo recente é o programa de subsídios para a mineração de criptomoedas na Sibéria, que está em andamento. Esse centro será operado pela Trover, a maior provedora de serviços de mineração criptográfica da Rússia, e deve abrigar 30 mil máquinas de mineração e empregar cerca de 100 pessoas. Com incentivos como esse, as empresas poderão ter mais benefícios e se estabelecerem nas regiões remotas da Rússia e, consequentemente, a população desses lugares irá aumentar gradativamente. E todos esses fatores juntos ajudam a explicar os motivos da desigualdade na distribuição populacional pelo território russo.